Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, Deus abençoe a sua segunda-feira. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, começando bem a semana, bênção do trabalho. Para que você tenha uma semana de trabalho muito abençoada, produtiva, seu ambiente de trabalho seja abençoado, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Deus abençoe vocês aí de Cáceres que estão rezando junto com o Padre Alessandro Bob. Então, que alegria. Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho em suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, segunda semana do mês de outubro, e estamos em plena novena da Mãe Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, em preparação ao dia de Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia 12. Que pela intercessão da Mãe Aparecida você tenha uma semana muito abençoada. O evangelho de hoje é muito bonito. A história você já conhece, né? É a parábola do bom samaritano. Um homem caído à beira do caminho, machucado, agonizando, tinha sido assaltado. Provavelmente ele era um judeu, pois vinha de Jerusalém. E aí passou um sacerdote que era judeu, passou por outro lado e seguiu seu caminho. Depois, um levita, que era judeu e fez que nem viu, seguiu adiante. Mas graças a Deus passou um terceiro, e ele era um samaritano. Opa, mas os samaritanos não são aqueles que não se bicam com os judeus? Sim, são inimigos. Então, pera lá, o samaritano parou para dar socorro para um judeu, um desconhecido? Por quê? Porque ele se colocou acima da discórdia e da desunião. Porque ele pensou, antes de tudo, é um ser humano que está ali. E ele precisa da minha ajuda. Deus, com certeza, não me fez passar por esse caminho por acaso. Eu devo ajudá-lo. Essa foi a atitude do samaritano. Ele o ajuda, muda os seus planos daquele dia, se coloca inteiramente para ajudar o homem ali caído, ferido. E faz isso com grande amor, com compaixão. Passou o óleo, o vinho nas feridas, colocou aquele homem sobre o seu animal e o levou até uma pensão. E lá ficou cuidando dele aquela noite. No outro dia disse para o dono da pensão: Olha, cuida dele,
toma aqui esse dinheiro, quando eu voltar, eu vou pagar o que tiveres gasto a mais. Eis a grandeza do coração desse samaritano. Sabe, filhos e filhas, na verdade essa parábola representa a história da nossa salvação. Esse homem ferido, caído à beira do caminho, na verdade é você, sou eu. Esse homem é cada um de nós, feridos de morte pelo pecado. E esse bom samaritano que muda os seus planos para ajudar, para salvar, é o próprio Jesus, que veio a nós para ajudar, para salvar a mim e a você. O pecado nos fez inimigos de Deus, mas mesmo assim Ele vem, porque o amor de Deus por você é maior que os teus pecados. Ele passa óleo nas suas feridas, o óleo do Espírito Santo, o óleo da unção. Ele passa o vinho em suas feridas, esse vinho que é o próprio sangue dele derramado na cruz, e é esse sangue que lava, que cura as suas feridas. Ele te coloca sobre o animal e te carrega até a pensão, ou seja, ele carregou a cruz. E naquela cruz, ele te carregou os teus pecados. E ele te deixa na pensão. A pensão nada mais é do que a igreja, o lugar de cuidar das almas, para acolher os feridos pelo pecado, os feridos pelas dores deste mundo. E o detalhe, para a igreja cumprir bem a sua missão, ele deu a ela o necessário, os poderes, os canais necessários, ou seja, as moedas, ao dono da pensão dizendo: cuida bem dele. Por isso, a igreja pode, em nome de Cristo, perdoar os pecados, dar o alimento do corpo e sangue do Senhor na Eucaristia. Por isso a igreja tem o poder de dar o alimento da fé, pela pregação da palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho. E, o mais bonito, no final dessa parábola, o bom samaritano prometeu que voltaria para buscar o homem recuperado e com saúde, e que restituiria ao dono da pensão tudo aquilo que ele tivesse gasto a mais, ou seja, é Jesus que um dia voltará. É esse bom samaritano que voltará como rei, para te acolher, para acolher a cada um de nós, por toda a eternidade. Filhos e filhas, essa experiência de termos sido salvos, curados, resgatados por Jesus, deve nos levar a uma resposta de amor. E como é que nós amamos de volta aquele que nos amou até a cruz? Nós amamos de volta amando o próximo, amando as pessoas que Ele coloca em nosso caminho. A pergunta do Evangelho de hoje: quem é o meu próximo? Eis a questão. Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Você já parou para pensar nisso? O teu próximo são todas as pessoas? Ou você escolhe quem é o teu próximo? O teu próximo são todos os que precisam? Ou você seleciona as pessoas? Essa é a questão do Evangelho de hoje. Infelizmente, hoje o mundo nos ensina a rotular as pessoas. Esse sim, esse não. Esse é o meu próximo, esse não é. Esse presta, não, esse não presta. Mas essa parábola de hoje vem nos ensinar a não sermos assim. O próximo é simplesmente aquele que está precisando. É aquele que Deus coloca no seu caminho, esteja ele próximo fisicamente ou longe fisicamente. Filhos e filhas, aprendamos com Jesus a sermos também bons samaritanos, sem rotular, sem privilegiar somente as pessoas que a gente gosta, que a gente simpatiza. Independente das diferenças ou divergências, diante da dor, diante do sofrimento, da necessidade de alguém, a gente deve colocar de lado essas diferenças e deixarmos o amor, a compaixão falar mais alto em nossa vida. Quando assim o fazemos, é sinal que nós aprendemos o Evangelho de Jesus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Obrigado por este Evangelho, obrigado pelo ensinamento da parábola do bom samaritano. Fazei de nós a cada dia bons samaritanos de uns para com os outros.
no amor, na compaixão, no cuidado e na misericórdia. Abençoa essa pessoa que reza comigo, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu ambiente de trabalho, abençoa essa pessoa com prosperidade, com boas oportunidades profissionais. Abençoa também, Senhor, essa pessoa que precisa do emprego, de oportunidade, de uma colocação no mercado de trabalho, de um progresso na sua vida profissional. Vinde em auxílio com a vossa bênção e com a vossa graça sobre a vida deste filho, desta filha, em seus trabalhos ao longo desta semana. Que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor. Bênção de trabalho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço, com muito carinho, fique no colo da mãe. Assista depois a metáfora do dia, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.